Boa noite a todos. Esperar aí o pessoal entrar, começar aí a nossa live semanal sobre temas relevantes aí do direito. Hoje em especial vou aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho, a gente falar sobre audiência, preparação para audiência no processo penal. Nós aí nessa primeira semana após Donald Trump, acompanhando as grandes mudanças aí que a política fez, tá sofrendo aí ao redor do planeta. Mas hoje em especial falando de um tema mais restrito aí à nossa atividade. Aguardar aí meus amigos entrarem, vou convidar as pessoas aqui também. Marcar e convidar uma galera aqui. Então, enquanto o pessoal vai chegando, como esse vídeo vai ficar gravado no Reels e depois vai subir aí pro YouTube, eu já começo aqui o meu trabalho para a gente conversar sobre a preparação do advogado para a audiência de instrução e julgamento. Então hoje, nesse vídeo, eu vou falar especificamente de audiência de instrução e julgamento criminal, que é a minha área, né? Eu sou advogado criminalista, então eu vou falar de audiência de instrução e julgamento no âmbito criminal, mas a lógica que a gente vai seguir aqui, os princípios que são por detrás dos atos de preparação, da forma como o advogado afia o seu machado para se preparar para a audiência, também servem para os outros âmbitos do direito, para os outros ramos, assim, guardadas as devidas proporções e as devidas adaptações, né? Então, ok, eu sou um advogado, sou recém-formado ou já tenho algum tempo na carreira, mas eu preciso ajustar melhor a minha postura, a minha posição, o meu cabedal aí de ferramentas para fazer uma boa audiência. O professor, eu vou ter uma audiência mais complicada, ou eu chego na audiência eu fico um pouco inseguro. Eu estou vendo assim, vendo vídeo dos outros advogados em audiência, o pessoal que tem um estilo mais incisivo, mais durão. E um dos motivos de eu colocar esse tema especificamente para hoje é que tem muito advogado, e eu não estou fazendo uma crítica, cada um sabe aonde o calo aperta e cada um sabe a forma que vai divulgar o seu trabalho. Mas tem muito advogado que acabou ficando famoso na internet, e a fama traz fortuna, né? Fazendo recortes e apresentando assim, recortes das suas atuações em audiência, brigando com o juiz, batendo boca, discutindo, sendo preso. Casos aí que o advogado a autoridade chega a dar voz de prisão para o advogado, e aí não abre mão da minha prerrogativa, não sei o que, aquela postura muito combativa e tal. E aí os colegas acabam usando muito aquela frase famosa, né, que a advocacia não é profissão para covardes. De fato, a advocacia não é profissão para covardes. Mas eu vi o professor Maurício Neville, e eu tenho as minhas opiniões sobre isso, eu tenho o meu estilo próprio de fazer audiência, que eu já construí aí ao longo de quase 20 anos de carreira.
Mas eu ouvi o professor Maurício Neville falar, que é um criminalista famosíssimo, muito mais preparado e mais experiente do que eu, falando uma coisa interessante, falando que o bom advogado, o advogado combativo, não é que ele fica mostrando o dente pro juiz, pro promotor, encrenqueiro, brigando com todo mundo. Então a primeira definição que eu quero deixar aqui, para você que está se perguntando o que seria uma boa postura de um advogado em audiência. Eu tenho que ser brigão, eu tenho que mostrar que eu sou cabeça erguida, que eu não abro para nada, e mesmo se o juiz mandar me prender, eu sustento a minha posição. Existe uma diferença, e aí o meu aluno aí, quem está querendo realmente estudar a prática de advocacia criminal, aprenda isso. Existe uma diferença entre contundência e truculência. Rapaz, eu já estava até pensando aqui, o Rodrigo Pisatti, o cara que está estudando para a OAB, que na área criminal tinha obrigação de estar assistindo, ainda bem que ele chegou. Assim. Então, Digão, uma coisa é a gente ter uma postura contundente. Boa noite. O advogado ele tem que ter a postura contundente, só que a contundência ela é diferente da truculência. Certo? A contundência é diferente da truculência. Então, o primeiro assunto que eu estou querendo tratar aqui hoje é se o advogado tem que ser brigão. Se ele tem que ser brigão, se ele tem que arrumar confusão, se ele tem que bater boca. Eu vou te falar que em 20 anos de profissão eu nunca bati boca em audiência. Muito, muito difícil. Às vezes precisa. É claro que a gente não pode ser submisso. Mas via de regra, a gente tem que ter uma clareza do que a gente está fazendo. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu uma vez na comarca lá de Rubiataba, em Goiás. Em 2008, só para o meu ouvinte aí entender o contexto, até 2008, o interrogatório do réu, aquele momento em que o réu é ouvido pelo juiz no processo penal, ele acontecia no começo do processo. Então, entre vítimas, testemunha de acusação, testemunha da defesa, perito e o acusado ele é o primeiro a ser ouvido. Começava já o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento é ouvir o acusado. Só que é uma metodologia muito ruim. Porque toda a lógica da defesa é no sentido de que o acusado só consegue falar sobre aquilo, ou só consigo me defender depois de tomar conhecimento de que tipo de prova foi produzida contra mim. Então, nessa lógica, veio a reforma do Código de Processo Penal em 2008, que deslocou o interrogatório do acusado para o final da instrução. Aí ficou bem melhor. Então, o acusado no processo penal, anota isso aí, Rodrigo. O acusado no processo penal ele sempre vai ser ouvido por último. Por último. Porque aí ele assistiu às audiências, ele viu o que as vítimas falaram, ele viu o que as testemunhas da acusação falaram, ele viu o que as testemunhas da defesa falaram, ele viu o que o perito colocou na perícia, o que o perito falou em juízo. Aí no final ele é o último a ser ouvido, porque aí ele pode se defender sobre tudo que foi produzido de prova contra ele no processo. Tá. Mas aí o que aconteceu? E aí a gente teve essa oportunidade, quem advogava na área criminal ali a partir de 2008, sempre tinha esse enfrentamento em audiência. Por quê? No Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal comum mudou. Tinha colocado o interrogatório ao final da instrução. Mas o Código de Processo Penal comum, militar, ele ainda mantinha o interrogatório no começo. A lei de licitações, que pouca gente sabe, mas a lei de licitações também tem regras de penal e processo penal. No caso dos crimes de licitação, também previa o interrogatório no começo. E a lei de drogas também previa o interrogatório no começo. E aí acontecia muito desse enfrentamento, porque a gente chegava numa audiência de crime de licitação, chegava numa audiência de tráfico ou numa audiência de crime militar, aí o juiz queria interrogar o réu de cara. Aí o advogado tinha que falar: excelência, questão de ordem. Pois não, doutor.
Eu quero requerer que o réu seja interrogado só ao final. O interrogatório dele seja o último. Aí o juiz falava, não, mas a nossa lei é norma especial. E aqui ainda prevê o interrogatório no começo. E aí a gente falava, mas por uma questão de analogia, por uma questão de princípio, a defesa requer que o interrogatório aconteça no final. E aí... Então, essa foi uma oportunidade. Eu fiz muitas audiências nessa época. E a gente já ia para a audiência sabendo que o juiz ia jogar duro. Mas o advogado tinha que firmar a posição dele. Mas é aí que vem o ponto. E aí a gente via muito advogado brigando, advogado querendo abandonar a audiência, bater na mesa, o juiz também. Aquela conversa toda. E nessa época eu tive a oportunidade de me fazer a seguinte pergunta: qual é o meu objetivo aqui? Qual é o meu objetivo na audiência? Então o que acontece? Quando eu vou fazer uma audiência e eu entendo que o correto é que o meu cliente seja ouvido ao final e o juiz quer ouvir o meu cliente logo, eu não tenho como mandar no juiz. Eu não tenho como obrigar o juiz a fazer uma coisa ou outra. O papel da defesa é requerer, arguir a nulidade, ou seja, juiz, se Vossa Excelência ouvir o meu cliente antes de ouvir as testemunhas, está havendo uma inversão, um tumulto na ordem processual, vai gerar um prejuízo para a defesa e isso gera uma nulidade. Então o papel do advogado é arguir a nulidade. Então é isso que o advogado tem que entender. Se eu falo, juiz, é isso. Aí o juiz fala, doutor, eu entendi o seu pedido, vou constar na ata, eu estou denegando o seu pedido e vou ouvir o seu cliente agora. Se o senhor quiser, o senhor recorre depois. Acabou o assunto ali. Não tem mais o que o advogado fazer. Não precisa ficar batendo boca, não precisa ficar bravo. O que acontece? A coisa começa a ficar um pouco mais tensa. E aí você ainda fala para o seu cliente, você cochicha para o seu cliente, fala, ó, o juiz está dando uma tese para a gente buscar a nulidade do processo depois. Então, às vezes, pode ser até bom para a defesa. Aí você fala para o seu cliente, ó, eu já arguí a nulidade, fundamentei, o juiz constou na ata, ponto. Aonde que é o ponto delicado aqui? Normalmente, e antigamente, quando o processo não era gravado, hoje praticamente todas as audiências elas são gravadas. Então, quando surgiu essa tecnologia de audiência ser gravada, a gente percebeu que automaticamente os juízes baixaram mais a bola. Porque o juiz, antigamente, quando a audiência não era gravada, o juiz jogava duro. O juiz era até muito truculento com a gente. Por quê? Porque aí vem o pulo do gato. Se o juiz denega um pedido meu e não consta na ata, eu não vou poder recorrer depois, que aquilo vai ficar como ato inexistente. Ninguém vai saber que aquilo aconteceu. Aí nesse momento a coisa ficava um pouco melindosa em audiência. Porque eu falava, excelência, então eu vou requerer que conste na ata a arguição da defesa, a nulidade, assim, assim, assado. Aí o juiz fala assim, doutor, não vou constar em ata não. Aí você fala, aí fica, mas como assim, excelência? Não vai constar na ata? Não, porque o senhor está querendo tumultuar a audiência e quem preside a audiência sou eu. Aí o juiz queria forçava. Acontecia muito do juiz até afetar uma brabeza por fingimento. O juiz nem estava indignado nada. Para ver se o advogado ficava intimidado assim, pô, não vou incomodar o juiz, então vou deixar passar. E aí eu me lembro que todas as vezes, o que eu fazia? Chegou a acontecer comigo, em Rubiataba eu lembro que aconteceu isso. O juiz queria ouvir todo mundo, faltava uma testemunha para ouvir por carta precatória. Aí o juiz falou, não, mas os réus já estão todos aqui, 7 réus, consegui intimar todo mundo, eu vou interrogar todo mundo agora. Aí, excelência, arguição de nulidade. Aí o juiz olhou assim e falou, doutor, vou fazer o seguinte, eu vou ouvir de todo jeito. Então vou fazer os interrogatórios, no final da audiência, eu vou abrir o espaço para o senhor fazer a sua arguição de nulidade, eu consto na ata, mas já tá, eu vou fazer de todo jeito. Falei, tudo bem. Aí demorou a tarde toda, parou para almoçar e tal. Aí no final, aí o juiz, fulano, imprime a ata aí, o juiz já foi levantando e saindo. O juiz já quis dar um migué, tipo assim, fulano, imprime a ata e os doutor assina aí, depois eu assino e já foi saindo. Aí eu tive que, falei, excelência, aí é que vem o pulo do gato.
Doutrina do professor Eric Navarro. Seja duro com os problemas, mas gentil com as pessoas. O juiz quis fazer o quê? Botar aquele atropelo, imprimir a ata, todo mundo assina e já foi saindo da sala de audiência para não registrar na ata de audiência a nulidade que eu queria arguir. Aí eu levantei a mão, aí eu chamei a assessor e falei, olha, eu vou pedir para o senhor chamar o juiz de volta, porque eu preciso constar, fazer a minha arguição de nulidade. Não, o juiz falou que o senhor pode peticionar depois. Eu falei, olha, aí eu com toda a delicadeza, firme com o problema, mas gentil com as pessoas. Eu falei, fulano, não quero ser deselegante com ninguém, mas se eu assinar essa ata de audiência sem registrar a minha arguição de nulidade, vai gerar preclusão. Não adianta eu arguir depois. Porque a nulidade relativa tem que ser arguída imediatamente, vai precluir. Eu não posso aceitar isso, eu não vou poder assinar essa ata não. É direito meu. Aí ela foi lá, chamou o juiz. Aí o juiz, não, doutor, essa testemunha que tem que ser ouvida nem é testemunha sua, é testemunha que outro réu arrolou. O senhor não tem legitimidade para arguir essa nulidade não, mas tem que assinar essa ata aí. Eu falei, excelência, eu posso falar? O senhor me escuta, assim. Existe um princípio, aí vem a outra questão. Você estar preparado para conversar com a autoridade de igual para igual. Excelência, existe um princípio chamado comunhão de provas. Que significa o quê? Não existe prova da parte, a prova é do processo. A testemunha, apesar de não ter sido arrolada por mim, ela pode falar algo a favor do meu cliente, eu ponho contra o meu cliente, é uma prova que integra o processo, eu posso arguir. E aí eu queria falar para Vossa Excelência o seguinte, não quero ser deselegante, mas eu tenho um dever de ofício de registrar essa audiência, eu não posso assinar essa ata sem registrar a nulidade que eu quero arguir. Não vou assinar, não posso assinar. O senhor vai ter que me abrir, eu não vou assinar a ata. Mas não quero ser ofensivo com ninguém. Tô aqui, o senhor me perdoa, estou aqui cumprindo meu papel, mas eu não abro mão de cumprir o meu papel. Aí o juiz olhou para mim, eu fui tão educado com ele que ele falou, não, tá bom, doutor, o senhor tem razão. Não teve o que fazer. Imprimiu a ata, assinei, fiz a arguição do jeito que eu quis, arguí, abriu a palavra para a promotora impugnou, o juiz denegou, mas aí eu falei para o cliente, agora podemos assinar a ata e ir embora para casa tranquilo. Porque aí não vai gerar preclusão. O que seja preclusão? É a perda da oportunidade. Tem nulidade, você tem que arguir na hora. Se deixar para arguir depois, acaba. Perdeu a chance, não pode mais arguir. Então, e aí o que aconteceu? Meu cliente André foi testemunha disso, ficou satisfeito no dia. No final, o juiz foi e me agradeceu. Falou, doutor, é difícil um advogado ser elegante igual o senhor. Normalmente nessa hora o cara fica brabo e ofende a gente, e aí a gente retruca também. Queria te agradecer pela sua educação. O senhor vai ser sempre bem-vindo aqui. Eu falei, não, eu que agradeço, minha obrigação é essa. E aí eu tirei essa lição. Então quando a gente fala de preparação para a audiência, o básico que está na lei é só ler o código e ler a doutrina. Agora essa presença de espírito, essa maturidade, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para meus colegas advogados aí que caminharam um pouco menos do que eu. Seja duro com os problemas, com os assuntos, mas gentil com as pessoas. Não seja truculento em hipótese alguma. Mesmo se o juiz te der voz de prisão, não justifica truculência. Quanto mais o problema ficar delicado, mais a gente tem que ser educado. Por quê? Porque existe um conceito em gerenciamento de conflitos que é o que? Espiral do conflito. Em qualquer situação de crise, existe um conceito que é a espiral do conflito. Ela pode escalar ou ela pode esfriar. O conflito ele pode piorar e pode se acalmar. E você, a sua postura, ela tem um papel ativo nesse processo. Então, por exemplo, se o juiz fala alto com você, nosso primeiro ímpeto é falar alto de volta. Para falar que não vou deixar esse juiz me humilhar. Mas tecnicamente falando, se o juiz fala alto com você e você responde falando um tom abaixo do que o seu normal, fica parecendo assim que eu que sou elegante e ele que é o descontrolado. Aí eu estou puxando a coisa para a calma. Aí eu falo, excelência, não tem necessidade disso. Eu fiz uma audiência essa semana e aí eu fiz uma intervenção um pouco mais contundente. Eu estava ouvindo um policial da DENARC. Aí ele,
Peraí, doutor, mas aí o senhor está falando como se eu estivesse fazendo coisa errada. Aí na hora eu lembrei de tudo isso. Aí eu falei assim, policial, só um parênteses. O senhor tem o meu compromisso de urbanidade. Estou aqui para te respeitar. Não vou ser deselegante de forma alguma. Estou respeitando o senhor, sua profissão, seu trabalho. O senhor tem meu compromisso de humanidade. A minha obrigação é fazer a pergunta. E a minha defesa técnica. E aí o senhor responde do jeito que couber. Então, qual é a visão que eu tenho que ter? Na audiência, eu não preciso brigar com o juiz, brigar com o promotor, mostrar os dentes, dar uma de pitbull. Eu preciso registrar a minha nulidade adequadamente e que ela fique registrada nos autos. Certo? E mesmo com a audiência gravada, hoje, ainda tem um pouco disso. Porque vai sair a gravação da audiência, né? Toda aquela filmagem de tudo que aconteceu, mas no final o juiz faz um termo de audiência. E o correto é o advogado pedir para o juiz registrar esses incidentes, essas questões de ordem, essas arguições de nulidade no termo, tá? No termo da audiência. Por quê? Porque às vezes aí às vezes a gente fala assim, doutor, eu queria que constasse em ata o meu registro assim, assim, assim. O juiz fala, precisa não, doutor, tá tudo gravado, tá tudo gravado. Aí você tem que falar, excelência, eu não posso confiar só na gravação, porque às vezes a gravação ela vai ficar corrompida. Às vezes o arquivo da gravação vai sumir do sistema, que às vezes acontece. Mas então ficar no termo dá segurança jurídica para a defesa. Posso pedir tudo isso sem gritar, sem ser agressivo, sem ser truculento, sem ser deselegante. Então eu não quero dizer de forma alguma que o advogado ele tem que ser passivo e submisso. Você não pode abrir mão daquilo que é direito seu e do seu cliente. Mas é importante não escalar o conflito e você não se apresentar ali como alguém descontrolado. O advogado tem que ser muito, muito centrado. Por quê? Essa barba branca aqui, essa careca, aos 41 anos, não é de graça não. Não é do nada não. Num processo penal, o juiz condena o cara a 30, 40 anos de prisão e vai almoçar. Vai almoçar, vai pro shopping. O promotor consegue uma condenação de 30, 40 anos, às vezes até contra o inocente, e vai pra academia, tá nem aí pra nada. O salário dele tá garantido, a vida que segue, é só mais um. O advogado vai fazer o quê? Segurar aquele rojão, voltar pro escritório, falar com a família do réu, explicar pro réu, explicar tudo que aconteceu, já definir uma estratégia, os próximos passos, preparar um recurso, tirar leite de pedra. Então o papel do advogado ele é muito mais dramático do que o do juiz e do promotor. Essa história de que deve ser muito difícil ser juiz, porque o juiz tem a responsabilidade de julgar a vida do ser humano. Difícil nada, pô. Difícil nada, o cara. Ele tem tempo, ele tem estrutura, ele tem salário, ele tem equipe, ele tem doutrina, tem maturidade. E o juiz ainda tem o indúbio pro réu. Na dúvida não condena. É a lei que fala isso, é a Constituição que fala isso. Na dúvida absolve, na dúvida mantém uma pena mais baixa. Não tem dama. Até tem, mas bem menos do que a gente. Agora o advogado que tem que segurar o rojão. E essa presença de espírito, ela vem com a maturidade profissional. Maturidade profissional, ou seja, muitas horas de voo, muito tempo de estrada, muita audiência feita, muito processo acompanhado, muita petição feita, muita conversa com o juiz, errando e acertando. E vem também de uma experiência pessoal. É a maturidade pessoal. Eu gosto de pensar, eu gosto de falar que o advogado que tem mais de 10 anos de profissão, se ele não é um cara sábio, ou pelo menos assim, se ele não gasta, se você não percebe num advogado experiente uma certa sabedoria, uma certa experiência de vida, uma certa maturidade do espírito dele, é um idiota completo. É um cara que está vendo a vida passar na frente dele e ele não está absorvendo aquilo. Porque o advogado ele não vive uma vida comum. Eu tenho acesso a situações de crise, do drama humano, o drama existencial da vida humana, a perda, a morte, a falência, a crise, a cadeia, o divórcio,
O advogado ele é bombardeado com experiências dramáticas todo santo dia, e aquele é o instrumento de trabalho dele. Então o advogado, ele naturalmente ele tem por obrigação de ser uma pessoa um pouco mais sábia. Ele tem que ter uma sabedoria de vida, ele tem que ter experiência de vida. Porque isso acontece muito com a gente, muito mais do que uma pessoa comum. Quando eu falo uma pessoa comum, um cidadão que tem uma vida mediana, uma vida razoável, assim, uma vida mais simples, que não lida com tanto drama, um cidadão que não é advogado, ele vai ter algumas situações de crise ao longo da vida, que isso é normal da vida humana. O advogado não, o advogado ele só lida com crise todo santo dia. Ninguém bate na porta do escritório do advogado para falar: ô doutor, vim aqui só para a gente tomar uma cerveja e fumar um charuto contigo. Ninguém chega no seu escritório e fala: ó, preciso falar contigo, eu tive uma vitória na minha vida, quero compartilhar ela com você, vou botar um pix na sua conta. Ninguém vai compartilhar coisa boa com a gente. Ó, eu estou precisando de um advogado, você já pode esperar o rojão. Então, fazer uma boa audiência faz parte esse conceito muito abstrato, que é essa presença de espírito, essa maturidade, essa inteligência emocional, essa capacidade de ver o ambiente esquentando ou esfriando, e tanto o ambiente quente ou frio, você não perder de vista o teu foco, o teu farol. Qual é o objetivo? É emplacar a minha tese, certo? Emplacar a minha tese. Então, se às vezes o juiz e o promotor começam a bater boca, eu não estou nem aí. Eu mantenho o meu foco. Meu foco a minha tese é essa, essa e essa. Eu vim aqui para convencer o juiz disso, disso, disso. Eu vim para fazer a pergunta X, Y, Z para a testemunha. Então tem uma testemunha que eu preciso perguntar para ela tal coisa. Não posso deixar esse testemunho passar sem perguntar. Então aconteça o que acontecer, mantenha o foco. Fez a pergunta, o testemunho respondeu, constou na ata. Bom, missão cumprida. O resto é fumaça, barulho, ruído. A gente não pode se perder com isso. Um ponto que eu acho interessante sobre a audiência. Vou me preparar para fazer uma audiência. Isso eu aprendi com um advogado que hoje é meu colega, já foi meu sócio, Dr. Paulo Chadu. Chadu um dia falou uma coisa que eu nunca esqueci. A gente estava com um processo muito grande. E ele falou assim: João, o desafio do advogado é pegar um processo que tem 2.000, 3.000, 4.000 páginas e condensar aquele assunto em 1, 2 ou 3 questões. Qual é o ponto? Certo? Qual é o ponto? Então, normalmente, quando você vai num processo, surgem muitas histórias. Se o cliente começa a contar a história dele, vai e volta, se explica, se justifica, e o cliente está com medo, o cliente está nervoso e tal, testemunha, começa a criar histórias, a outra parte começa a levantar a história, então surgem muitos fantasmas, muitas ideias, fica tudo muito difuso. O papel do advogado, quando ele vai para a audiência, ele tem que se perguntar assim: qual é o nosso ponto? Qual é a tese? Se eu conseguir resumir toda a audiência em uma pergunta só, vou fazer só uma pergunta e nada mais. Só que para eu definir quantas perguntas eu vou fazer, o que eu vou perguntar, o que eu não vou perguntar, e aí eu já vou chegar nesse ponto que é o mais difícil, eu tenho que saber o que eu quero ali, qual é o meu objetivo ali. Certo? Por exemplo, eu fiz uma audiência, eu fiz uma alegação final essa semana, e aí eu estava assistindo, a audiência aconteceu uns 4 anos atrás. E aí essa audiência eu até postei ela no meu Instagram, no último Reels aí. Eu tinha cabelo ainda, minha barba era preta, tava novinho. Fiquei até com saudade dessa época. E aí eu assistindo a minha atuação 4 anos atrás, eu sabia exatamente o que eu queria naquela audiência. Por exemplo, foi um acidente de trânsito, e aí a cliente estava em tese dirigindo embriagada, e aí acabou batendo do motoqueiro, caiu o motoqueiro e o garoto no chão, e eles ralaram o cotovelo, machucou, lesão corporal leve no trânsito. E o Ministério Público pediu a causa de aumento de pena, falando que a cliente fugiu do local do crime sem prestar socorro. Isso aumenta a pena. Então eu sabia o que eu ia perguntar, no sentido assim, ó. Aí a cliente falou: não, doutor, na hora do acidente chega um monte de motoqueiro em cima da gente, e eles ficam agressivos, querendo te bater. Aí você tem que sair para eles não te espancar. Mas tão logo eu saí, andei 3 quarteirões e eu mesmo liguei para a polícia. Ponto. Então todas as perguntas, eu não estava preocupado com mais nada. As minhas perguntas eram no sentido assim, para as testemunhas:
Na hora do acidente, juntou o motoqueiro? Juntou o motoqueiro. Eles foram para cima do carro que bateu? Foram. E aí o carro saiu, você viu se o carro saiu antes ou depois disso? O carro voltou. A cliente jurava de pé junto que ela que tinha chamado a polícia pedindo socorro. Aí eu perguntei para os policiais, o senhor sabe quem que acionou o Copom? O senhor sabe se tem um registro lá no Copom dos dados da pessoa que fez a solicitação? Faz sentido o juiz mandar um ofício? Faz. Aí o policial falou, aí eu pedi para o juiz, falou, doutor, eu queria pedir, com base no que a testemunha falou, para se remeter um ofício para o Copom, perguntando o registro desse incidente, desse dia, dessa hora, desse número aí do RAI, quem foi a pessoa que solicitou. O juiz acata, acolheu, mandou o ofício. Porque todas aquelas perguntas elas fazem sentido, elas têm uma coerência. Porque a minha tese é, a minha cliente não fugiu do local. Ela saiu por uma questão de legítima defesa. Ela saiu porque assustou, mas ela pediu socorro e voltou. E aí é isso que a gente quer provar. Então, quando você tem essa clareza, a vida fica mais fácil. Tem juiz que às vezes... O ruim é quando você pega um juiz... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, o maior medo da gente é pegar um juiz mal educado, um juiz truculento, que bota pressão em você. Aí você faz uma pergunta e o juiz, doutor, vou indeferir sua pergunta. Vou indeferir sua pergunta. O advogado iniciante fica todo intimidado, né? Aí depois de um tempo você começa a falar, excelência, eu posso fundamentar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Posso fundamentar? Pode. A minha tese é essa, não deveria antecipar a minha tese, mas o fundamento é esse, esse e esse. Eu preciso que a testemunha responda. Então você devolve para o juiz a responsabilidade. E se o senhor negar o meu pedido, eu vou constar em ata uma acusação de nulidade por cesseamento de defesa, que a minha pergunta tem fundamento. Às vezes uma vez o juiz olhou na minha cara assim, doutor, o que o senhor quer com essa pergunta? O senhor não sabe nem o que o senhor está perguntando? Eu falei, excelência, o senhor quer que eu explique o fundamento da minha pergunta? Eu explico sem problema algum. Tese, ponto. Sem se exaltar. Aí o juiz vê que você está seguro do que você está falando. E aí... Aí a coisa tende a fluir. Agora, quando tem um ponto que eu sempre vou martelar. No final das contas, quem manda na audiência é o juiz. O juiz preside a audiência. Aí tem advogado que fala assim, não, doutor, mas não existe hierarquia entre advogado, juiz e promotor. Não existe hierarquia, no sentido de um mandar no outro. Mas quem preside os atos da audiência, quem mantém a ordem na audiência é o juiz. Quando você bate de frente, quando você é desafiado e desafia de volta, quando você começa a querer mandar na audiência, aí a coisa sai da legalidade e vira uma questão pessoal. Aí o juiz se sente obrigado a mostrar que é ele que manda ali no pedaço. E o advogado, quando entra nesse lugar, o advogado sempre perde. E não é o advogado que perde, é o seu cliente que perde. Então é importante ter esse tato. Resumo da história. Duro com os problemas, gentil com as pessoas. Juiz aumentou o tom de voz, você abaixa o seu tom de voz. Não como subserviência, mas como estratégia. Fala, não, excelência, peraí, calma lá, vamos com calma. Não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para ser truculento, não bato boca. Um dia o juiz, o promotor, tem uma sacada que eu gosto muito. Eu fiz uma pergunta e aí o promotor me falou, não, doutor, isso aí não é pergunta que se fazer não, isso aí o senhor fala em alegação final. O senhor está querendo induzir a testemunha. Aí o que eu gosto de falar? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não respondo para o promotor, eu falo para o juiz, eu falo, excelência, promotor não tem o direito de admoestar o advogado, o promotor é parte, ele é acusação, eu sou defesa. Se o promotor, e o senhor tem o meu compromisso de não bater boca com o promotor jamais. Então eu quero pedir para o senhor advertir o promotor que se o promotor quiser impugnar alguma coisa, ele se dirige para o juiz. Se Vossa Excelência, que preside a audiência, quiser me admoestar, eu vou ouvir humildemente. Mas o promotor não admoesta o advogado. O que eu fiz? Eu rebati o promotor e ainda enchi a bola do juiz. Enchi a bola, aí o juiz, não sei o quê. Como é que o juiz vai reclamar? Se eu falo, doutor, eu estou validando a sua autoridade. O senhor que é presidente de audiência, não é o promotor. Então o promotor se dirige para o senhor e aí eu não vou nem responder para o promotor, que eu não bato boca com o promotor. O senhor tem meu compromisso. Então quando eu repito isso para o juiz, o senhor tem o meu compromisso, eu não vou bater boca com o promotor. Estou aqui à sua disposição, o senhor que preside a audiência. Conduza isso.
A tendência é o juiz o quê? Não, doutor, realmente é isso mesmo, vamos lá, vamos manter a urbanidade e tal. Deixa o doutor, aí fala com o promotor, deixa o doutor fazer a pergunta dele, no final eu avalio aqui. Então isso a gente vai aprendendo. Só que você só consegue fazer isso se você não leva para o lado pessoal. Se você é melindoso, se você se ofende com tudo, você fica puto. Não pode levar para o lado pessoal. Aquilo ali é só um filme acontecendo. Teve um caso, eu acho que a pergunta mais difícil que eu já fiz na minha vida em audiência foi assim, ó. A pergunta mais melindosa da minha vida. É uma acusação de crime sexual e no caso é uma falsa acusação, eu tinha certeza. Conversei muito com o cliente, ouvi toda a história, li todo o processo e assumi a defesa porque eu me convenci que aquele cliente não tinha estuprado aquela menina. A história não tinha pé nem cabeça. E a menina falava, a história dela era muito pesada. Ela contava assim que ela narrou vários e vários estupros com coisa muito macabra. Só que ao mesmo tempo ela falava que aquilo tudo acontecia dentro da casa, num cômodo, do lado da família. Quando a família estava na sala vendo televisão, aquilo acontecia no banheiro. Eu falei, cara, mas... E a família nunca viu nada nesse nível? Não, essa história não bate. Aí, quando eu estava me preparando para a audiência, eu vi, foi feito um laudo de... O juiz pediu para aquela menina ser submetida a uma junta médica do tribunal, para ver se ela tinha indício de que tinha sido estuprada e tal. Aí quando a junta médica foi fazer o exame para saber se a menina era virgem ou não, se teve o rompimento do ímen, na entrevista ela falou para a médica que ela tinha relação sexual com o namorado. E essa menina tinha 16 anos. Aí a médica falou, olha, se ela tem relação sexual, fica prejudicado o exame para saber se ela é virgem ou não. Não vou fazer o exame. Beleza. Fiquei com aquilo na cabeça, que eu pensei assim, ó. A pessoa que foi estuprada dos 9 aos 14 anos, ininterruptamente, igual essa menina que ela fala que foi, é impossível ela arrumar um namorado com 15 anos e começar a fazer sexo recreativamente. A pessoa que é estuprada uma vez, às vezes ela nunca mais consegue fazer sexo. O marido vai encostar na mulher, a mulher pula lá em cima, entra, começa a chorar, porque dá gatilho psicológico, entra em pânico, revive o trauma. Não precisa nem ter literatura, você não precisa nem ter lido livro de psicologia forense para saber isso. Eu falei, mas como é que essa menina foi estuprada dos 9 aos 15 anos, aí com 16 anos arrumou um namorado e já está fazendo sexo normalmente, numa boa? Então eu vi uma incoerência na narrativa dela. Eu falei, como que eu vou fazer essa pergunta? Aí ela começou a falar em juízo e tal, e me parece que ela estava sendo direcionada pela mãe para atacar o padrasto, que aconteceu isso, não sei o quê, falou. E a audiência foi tão pesada, a audiência de estupro é tão pesada, que você sente a tensão é tão grave nesse tipo de audiência de estupro, é uma tensão tão grave quanto se alguém tivesse com um revólver na sua cabeça, assim, é o mesmo nível de tensão, é muito grave o ambiente. E era uma promotora mulher. Quando chega a hora de eu fazer essa pergunta, eu falei, como que eu vou fazer essa pergunta? Eu preciso perguntar isso, que eu preciso que o juiz tenha essa mesma dúvida que eu tenho. Eu preciso que o juiz olhe e fale, essa história não está batendo. Essa história está incoerente. Aí quando chegou a minha vez de fazer as perguntas, eu fiz algumas perguntas e tal. Aí na hora de fazer essa pergunta especificamente, eu falei assim, você tem uma namorada? Hoje você tem namorada? Ela falou, tenho. Aí nessa hora eu pedi uma inspiração assim para Deus. Aí antes da pergunta, eu olhei para o juiz, olhei para a promotora e falei assim, doutor, eu vou fazer uma pergunta que é importante para a defesa e se o senhor quiser eu consigo fundamentar o porquê da minha pergunta. Aí eu falei para a promotora, eu falei, doutor, eu vou fazer uma pergunta delicada, é importante para a defesa. E se tanto o juiz, aí eu joguei a bola para ele, falei, se tanto o juiz quanto a promotora entenderem que a minha pergunta é inoportuna, eu peço que pode me admoestar. Eu faço questão de ser admoestado, porque eu não quero de forma alguma ofender a integridade da menina e nem ser deselegante em audiência. Eu estou aqui só para fazer defesa. A promotora estava dura assim, meio fechada assim. Quando eu falei, doutor,
se a senhora achar que eu estou fazendo perguntas indelicadas, a senhora pode me admoestar, um pedido meu, porque eu não estou aqui para isso. Estou aqui só para fazer defesa, mas com todo respeito. Aí na hora a promotora desarmou o braço. Falou, não, doutor, fica à vontade. Então desarmei o juiz da promotora. Aí eu perguntei, quanto tempo demorou desde que você começou a namorar esse rapaz e você transou com ele, fez sexo pela primeira vez? Aí a mina pulou lá em cima. É um absurdo. Olhou assim pro juiz, eu sou obrigado a responder isso? Aí eu já estava tranquilo, que eu já tinha preparado o terreno. Aí o juiz olhou para mim, viu que eu estava seguro, falou, pode responder. O juiz entendeu a pergunta, o juiz olhou e falou assim, não, você pode responder. Aí ela gaguejou, falou, demorou uns meses. E aí vem o segundo ponto, que muito advogado ainda se dá mal nisso, tumultua a audiência. E esse segundo ponto aqui é essencial para quem faz audiência. Eu perguntei para a menina, quanto tempo você demorou para começar a transar com esse rapaz, a fazer sexo? Aí ela demorou não sei quanto, ela falou, 4 meses, 6 meses, negócio assim. E aí eu já encerrei ali. Já fui perguntar outras coisas. O advogado inexperiente, ele, nessa hora, ele tenta bater boca com a testemunha. O advogado inexperiente falaria assim, mas como que você explica ter sido estuprada durante tantos anos e agora está fazendo sexo como quem não quer nada? Nessa hora o juiz já te interpela. E tem que interpelar mesmo. Por quê? Porque a dinâmica de audiência é o seguinte, você pergunta, a testemunha responde. A interpretação, os desdobramentos disso, você vai fazer em alegações finais, tentando convencer o juiz. Certo? Então, a menina respondeu algo meio torto, já respondeu, ponto. Acabou a parte de pergunta e resposta ali. Você não fica batendo boca com testemunha, você não fica passando carão na testemunha, você não fica constrangendo a testemunha, não é o seu papel. Ela respondeu, aí pronto. O meu próximo passo vai ser na petição de alegações finais, aí eu vou colocar incoerência na narrativa da testemunha, depoimento inverossímil. Por quê? Primeiro, aí eu vou pegar a literatura da psicologia forense, vou mostrar que a pessoa, quando ela é vítima de estupro, ela não sai fazendo sexo com ninguém, ela demora muito para fazer sexo, às vezes ela nunca mais faz sexo. E que aquela resposta é incoerente com a narrativa que ela apresenta contra o meu cliente. Então você tem que saber o que é para ser perguntado em audiência e o que fica para alegações finais. Senão o juiz vai te interpelar. Então é preciso ter essa clareza. Por exemplo, o policial falou uma coisa que acontece muito. O policial falou uma coisa quando ele foi ouvido em delegacia. O policial prendeu seu cliente e foi ouvido em delegacia. Aí ele falou uma coisa. Quando ele chega na audiência, aí às vezes o policial fala algo diferente do que ele falou. A memória falha, né? A memória trai o policial e ele fala algo diferente do que ele falou em delegacia. Aí tem muito advogado que se empolga e fala assim, agora eu te peguei. Como é que o senhor falou tal coisa na delegacia e agora está falando diferente? Aí o policial vai e conserta. Ah não, doutor, realmente o senhor tem razão. Eu vou retificar, o correto é isso, isso e isso. Aí o advogado perdeu a chance de explorar uma contradição. Então, a depender do caso, a não ser que seja muito importante você se aprofundar, o policial falou uma coisa na delegacia. Aí na audiência ele fala outra, eu perguntei, ele respondeu, eu vi que está diferente do inquérito, pronto. Eu não vou dar chance dele consertar. Eu vou deixar para lá nas minhas alegações, eu falo assim, juiz, aqui, alegações finais. O policial falou A na delegacia e em juízo falou B. Então ele não sabe muito bem o que ele está falando e aí é melhor, é caso de desconsiderar a oitiva dele por falta de coerência, por falta de credibilidade. Esse é o ponto. Então, essas percepções a gente vai construindo com o tempo. A gente vai construindo com o tempo e vai conseguindo achar caminhos e conseguindo acabar, e aí você acaba conseguindo fazer um bom trabalho, tendo um pouco mais de sucesso, sem ofender ninguém e sem grandes desgastes. Eu vou contar mais algumas coisas até do que tem acontecido, uma coisa que aconteceu hoje, por exemplo. Eu gosto muito dessa expressão presença de espírito, que vem de um outro conceito chamado de maturidade, né? Eu estou acompanhando um caso
em que o cliente foi acusado de um crime mais leve, e um crime sem violência nem grave ameaça, e aí o promotor ofereceu o acordo. O promotor ofereceu a denúncia e já ofereceu ali o acordo de não persecução penal. Beleza. E aí é um cliente que é uma pessoa pública, vai estar assumindo um cargo público, e estava muito constrangido em fazer um acordo de não persecução penal, porque o acordo de não persecução penal é um acordo em que você não vai responder o processo, você vai pagar alguma coisa e o processo vai ser arquivado e você continua sendo réu primário, continua sendo ficha limpa. Só que o cliente estava muito incomodado porque, pô, vou assumir um cargo e tal, e aí eu vou ter que confessar para fazer o acordo e eu nem cometi esse crime. Essa situação está mal explicada. E aí que vem um ponto. Muitas vezes você vai chegar numa audiência e não vai fazer nenhuma pergunta. E o seu cliente vai ficar achando que você está vacilando. Você tem que ter muita segurança para falar para o seu cliente o seguinte: ó, não vou fazer pergunta. Por quê? Se a testemunha, respondendo as perguntas da acusação, já falou o que precisava falar, já sei o que eu vou explorar, sem perguntas, excelência. Defesa não tem pergunta. Por quê? Porque eu tenho que manter o processo dentro do meu controle. Se eu ficar inventando fazer pergunta demais, eu puxo a língua da testemunha e aí ela vai falar além do que deveria e pode me atrapalhar. Então é um negócio meio cirúrgico. Então você tem que ter muita segurança para mostrar para o seu cliente que você sabe o que você está fazendo, que você não fez nenhuma pergunta, porque aí aquela é a melhor estratégia. E você tem que também ter muita... É a mesma lógica de ter segurança, ter presença de espírito, é igual o que aconteceu hoje. Eu gastei um tempão conversando no telefone, li o processo todo, e eu expliquei para esse cliente, por A mais B, por que eu acho que o melhor caminho para ele é fazer o acordo de não persecução penal. Então, eu expliquei para ele, falei, olha, eu entendo que você não cometeu esse crime, mas você foi preso em flagrante, você é o responsável pela empresa no dia e tal, e o delegado entende, eu entendo que você não cometeu o crime, mas o delegado entendeu que sim, e o juiz homologou o flagrante. E aí a análise agora é de custo-benefício. Eu faço sua defesa, você quer ir para a defesa, eu consigo fazer a sua defesa tranquilamente, mas eu não consigo garantir que você vai ser absolvido. E aí, se você fizer o acordo agora, eu falando para o cliente, né? Você mantém a coisa sob seu controle. Tem um certo constrangimento, mas eu continuo sendo réu primário. Não vou responder processo e eu não tenho medo de uma sentença que nem sentença vai ter. Sigo minha vida. Agora, e se lá na frente vier uma condenação que a gente não conseguir reverter? Aí você deixa de ser primário, vai ter que cumprir pena, aí o constrangimento é muito maior. Tem que aproveitar o benefício. Então já estava tudo pronto para... fazer o Ministério Público ali, fazer a minuta e fazer o acordo e tal. Aí hoje o cliente me liga de manhã. Doutor, eu conversei com um advogado aqui da comarca e ele tem uma visão completamente diferente da sua. E ele acha que não é um absurdo fazer acordo. Aí botar um advogado contra o outro. É um absurdo fazer acordo, pelo amor de Deus, porque não tem prova, que eu não cometi crime, não sei o que tem, tal. Né? E aí eu quero que o senhor, eu vou colocar ele na linha, eu quero que o senhor converse com ele para vocês se entenderem. Nessa hora, dá um mal-estar do caramba. E isso é história para os advogados mais novos aí. Nessa hora vai dar um mal-estar do caramba. Já estava tudo pronto. O cliente não está confiando 100% no que eu falei. E quer que um outro advogado venha dar palpite no que eu estou fazendo e venha dizer que eu estou fazendo errado. E ainda me botou para conversar com o advogado. Mas aí, via de regra, eu sempre lidei bem com essas coisas. Porque na hora, como você está... E aí eu estou falando de audiência, não necessariamente uma audiência formal. Quando a gente fala de preparação para a audiência, é preparação para ser ouvido por alguém em relação ao seu trabalho. Então, eu conversar com um outro advogado para tratar de um assunto, de uma defesa que eu estou fazendo, é um tipo de audiência. Aí nessa hora, o que eu penso? Que é normal
E aí você tem que ter essa visão clara para você não ficar doido. E nem sair mordendo as pessoas. Não sair agredindo o coleguinha. O pescoço dele está em jogo, o CPF dele está em jogo, o cara está angustiado. Ele está numa decisão difícil, se ele vai encarar uma defesa criminal ou se ele vai fazer um acordo mas que vai causar um constrangimento para ele. Então, assim como uma pessoa que quando vai fazer uma cirurgia grave, ele pega uma segunda, até uma terceira opinião de um médico, ele pode querer pegar uma opinião de outro advogado também, não tem problema algum. Eu respirei fundo, conversei meia hora com outro advogado. O cara falou. Muito bem intencionado, muito educado, me pediu desculpa, tal, não quis ser deselegante. E aí eu repassei ponto por ponto a minha visão, assim, assado, tal. E o colega muito cheio de certeza na tese dele. Eu só falei, aí eu lembrei daquela fase do Paulo Chadu, né? De pegar um problema grande, você vê a pessoa ficar meia hora contando história, não, porque tem isso, que tem aquilo, que tem a perícia, mas a testemunha, não sei o quê. Aí o Chadu sempre me lembra, qual é o ponto? Aí eu falei assim, doutor, sua história é linda e maravilhosa, sua tese é linda e maravilhosa, sua narrativa é perfeita. A questão é, o senhor consegue garantir que o juiz vai pensar igual ao senhor? O senhor garante para o cliente que vai conseguir a absolvição dele? Você tem como garantir a absolvição? Aí ele, não, absolvição não posso garantir. Pode ser que ele seja condenado, não pode? Pode. Esse aqui é o ponto, ele está pronto para bancar a condenação ou ele já não quer fazer logo o acordo? E aí ele vai ter ser, porque se o cliente fizer o acordo, eu dou certeza para ele que ele não vai ser condenado. Agora, se ele for para a defesa, eu posso fazer a melhor defesa do mundo, mas ele tem chance de ser condenado. Já teve prisão em flagrante. O flagrante foi homologado. Aí não apelei, não fiquei nervoso, respirei, ouvi numa boa, ponderei, desapaixonadamente. Hoje, 5 horas da tarde, deixei o cliente à vontade, conversar com o advogado que ele quisesse. Lá para as 5 da tarde o cliente falou, doutor, pode mandar fazer o acordo aí que eu vou assinar. Então, amanhã vamos formalizar um ANPP e vida que segue. Então, quando a gente fala de se preparar para a audiência, no final das contas é ter sabedoria para afirmar a tua posição, estudar para saber o que você está fazendo e aprender a lidar com pessoas, tendo sempre um objetivo em mente. Aprender a lidar com pessoas sem perder de vista seu objetivo. Essa é o conceito. Então eu finalizo aqui a minha live de hoje com as minhas contribuições aí sobre como se preparar para fazer audiência. Foquei hoje um pouco mais nesse lado do traquejo, da presença de espírito, da estratégia, do que exatamente ficar lendo artigo de lei. Isso aí, quem quiser pode pegar o código ler, com meia hora você resolve isso. E fica também como sabedoria para a vida, né? Eu espero que eu tenha colaborado aí compartilhando um pouco aí do que a gente tem de experiência com meus amigos aí. Beijo para minha mãe, Dona Miriam, tá sempre com a gente. Beijo para meu pai, Sr. João Batista, tá sempre comigo aqui nas lives. Beijo para todo mundo. Obrigado a todos os meus amigos que estão me dando essa moral, me dando sempre essa audiência nas nossas lives. Se você gosta de mim, a Gisele já curtiu. Se você gosta de mim, se você gosta do conteúdo que eu produzo, se você está gostando de assistir minhas lives, se você acha que vale a pena, Gisele, já dá essa moral aqui para nós. Ó. Curte, compartilha. Qualquer coisa que você comentar na minha live, o Instagram ele entende que está tendo engajamento e ele me dá mais alcance. Então se quiser me dar essa moral, curtir, compartilhar e comentar aí com a gente. Muito obrigado para todo mundo. Digão, um abraço aí para você, um abraço Gisele, beijo para todo mundo e até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, obrigado aí pela moral.